Graças e paz, irmãos. Vamos para mais uma reflexão, mais um culto, mais um domingo, dia do Senhor. E eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Que diz assim o texto, Apocalipse 2, versículo 8. A carta de Jesus para a igreja de Esmirna. Jesus escreveu 7 cartas, para as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que receberam cada uma carta enviada pelo próprio Cristo através do apóstolo João. E eu quero meditar com vocês justamente na carta à igreja de Esmirna. O que Jesus diz para essa igreja? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. E ele diz assim, Jesus diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Eu queria que você imaginasse comigo se, ao invés da gente estar vivendo um momento de isolamento por uma pandemia, a Igreja de Cristo estivesse enfrentando mais uma perseguição, como já houve tantas na história. Você já parou para imaginar se o que a gente está vivendo hoje não fosse um isolamento devido à pandemia, mas se fosse uma perseguição religiosa, com prisões, com retirada dos direitos apenas porque ele é cristão, perca de bens, perca de emprego, prisões e mortes? Esse é um quadro de perseguição que muitas igrejas já enfrentaram no decorrer da história. E que nós sabemos que esse dia vai chegar para nós. Eu não sei quando isso vai ser, mas eu tenho certeza, a partir do que a palavra de Deus ensina, que a igreja um dia vai viver duras e severas perseguições, como nunca houve na história, a última perseguição que a igreja vai sofrer. O texto que a gente leu, como eu já falei antes, é Jesus escrevendo para as suas igrejas que faziam parte da Ásia Menor. A igreja de Esmirna é uma das igrejas que não recebe nenhuma crítica de Cristo. São 7 igrejas, 4 delas recebem elogios e críticas, 2 delas recebem apenas elogios, Jesus não faz nenhuma crítica, e a última, Laodiceia, não recebe nenhum elogio, apenas crítica. Esmirna, a cidade estava, pela leitura que a gente faz, estava vivenciando uma dura perseguição, uma ferrenha perseguição. Alguns irmãos já tinham sido presos, outros iriam ser presos, como a gente vai ver, e eles estavam tendo os seus bens e os seus recursos tomados pelo governo, porque simplesmente eles se declaravam cristãos. E eu queria ler com vocês e fazer algumas reflexões, algumas meditações para o nosso coração. As cartas sempre se dividem da seguinte maneira. Jesus faz uma apresentação, uma maneira de se apresentar, depois ele faz elogios, depois ele faz críticas. No caso da igreja de Esmirna, ele não vai fazer nenhuma crítica. Depois ele faz recomendações, terminando
a carta. Como Jesus se apresenta para essa igreja? Está aí no verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, o anjo é o líder da igreja, o pastor da igreja, e era ele que tinha que ler essa carta diante de todo o povo. Aí diz, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Aí Jesus vai se apresentar para essa igreja. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então essa é a apresentação de Cristo. Primeiro e o último, isso me lembra uma fala do próprio Deus no livro de Isaías, quando Deus se apresenta como aquele que é o primeiro e o último e que não existe Deus igual a ele. Então nessa apresentação, Cristo se apresenta para essa igreja como o próprio Deus. Eu sou o primeiro e o último. E depois ele vai falar da sua missão. Eu sou aquele que estive morto e tornei a viver, porque Cristo encarou a morte, passou pela morte, mas como nós sabemos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso era muito importante, essa apresentação, por causa do contexto que a igreja estava vivendo, perseguições, prisões, mortes. Aí Jesus se apresenta dizendo, quem está escrevendo para vocês é o próprio Deus, e eu sou aquele que, quando me fiz homem, encarei a morte, mas ressuscitei. Passei pela morte, mas venci a morte. E aí, depois dessa apresentação, vem a apreciação, ou aquilo que nós chamamos de elogios. Cristo vai fazer um lindo elogio para essa igreja, que está aí no verso 9, eu queria ler com vocês. Cristo vai dizer assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são antes morada ou sinagoga de Satanás. Jesus se apresenta para eles dizendo, eu conheço a tua tribulação. Eu sei o que vocês estão passando. Eu estou envolvido nisso. Um Deus que se envolve com o que a igreja passa, né? E eu falei dos elogios e das críticas, porque Cristo está envolvido com a sua igreja. Cristo está no meio da sua igreja. Cristo sabe o que a sua igreja está passando. Eu conheço a tua tribulação e também conheço a tua pobreza. Irmãos, a maioria dos comentaristas acreditam que essa pobreza era justamente devido à perseguição que esses irmãos estavam tendo. O Estado, o governo, estava penhorando os bens desses irmãos. Estava tomando deles e repassando para outras pessoas. Estava confiscando os bens desses irmãos simplesmente porque eles se declaravam cristãos e professavam a sua fé em Cristo. Aí Jesus se apresenta dizendo, olha, eu conheço a tribulação de vocês. Mas Jesus diz, vocês se acham pobres, mas tu és rico. Vocês são ricos. Quando Jesus diz, eu conheço a tua pobreza, eu sei o que vocês estão enfrentando, eu conheço a tribulação de vocês e que vocês são ricos, ele está falando da riqueza espiritual. Vocês podem ser pobres materialmente, mas vocês são ricos espiritualmente. Vocês estão passando por essa perseguição da maneira que vocês deveriam passar. Vocês estão firmes, continuem firmes, porque essa é a riqueza aos olhos de Deus. A riqueza aos olhos de Cristo não é material, porque essa igreja era pobre materialmente. Mas a riqueza aos olhos de Cristo é a fidelidade, é a firmeza espiritual. O quadro desses irmãos era muito difícil. A palavra tribulação que Jesus usa nesse texto são pessoas que estavam sendo oprimidas. Era uma opressão, irmãos. Eu disse no começo, imagine vocês se ao invés de uma pandemia a gente tivesse vivendo um momento de perseguição. Tudo estaria aberto, tudo estaria seguindo o seu curso normal. O único local que estaria fechado seria as igrejas, e quem estaria sendo perseguido e preso seria os cristãos. Os vizinhos estariam denunciando.
para ficar bem com o seu Estado, para ficar bem com o governo, como sempre aconteceu. E a igreja queria estar presa, a igreja queria viver lutas e angústias. E Jesus se apresenta para ele dizendo: eu sei o que você está passando. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a pobreza material de vocês, mas no meu olhar vocês são ricos espiritualmente, porque vocês estão passando por essa tribulação da maneira certa, glorificando o meu nome. Esse conhecimento, ele é confortador. Um Deus que diz que conhece o que cada irmão está passando. Eu sei o que você está passando. Eu sei do sofrimento. E Jesus não vai dizer apenas que conhece o sofrimento deles, mas também conhece os inimigos deles. Está aí na sequência do verso 9. E também conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são antes morada, sinagoga de Satanás. Então quem estava perseguindo esses irmãos, delatando esses irmãos para o governo, eram os próprios judeus. Os judeus estavam mais uma vez sendo usados pelo inimigo, por Satanás, para perseguir a igreja de Cristo, assim como eles fizeram com o próprio Cristo. Agora eles estão fazendo novamente com a igreja de Cristo, e Cristo diz: eles não são judeus. Eles se declaram judeus, mas eles não são judeus. Eles são, na verdade, morada, sinagoga de Satanás. Reflita comigo. O que você acha que vem depois da frase "eu conheço a tua tribulação"? O que é que você acha que Jesus vai dizer para um povo que está sofrendo, para um povo que está sendo preso, para um povo que está tendo seus bens confiscados? O que Jesus tem para dizer para aqueles que estão perdendo os seus empregos, que estão sofrendo ameaças de morte? E a primeira coisa que ele diz é: eu conheço a tua tribulação. O que é que você acha que vem depois? Eu fiz essa pergunta porque normalmente na nossa cabeça funciona assim. Se Jesus disse que conhece, ele vai dizer: então eu vou resolver isso, eu vou livrar vocês disso. Eu vou deter o inimigo, vocês não vão mais sofrer, o sofrimento de vocês acabou porque eu conheço o que vocês estão passando. Normalmente, quando a gente está sofrendo, a gente acha que Jesus esqueceu de nós, que ele não está envolvido com as nossas angústias, mas é totalmente ao contrário. Veja o que Jesus diz para essa igreja no verso 10. Depois dele dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, ele vai dizer no verso 10: não temas as coisas que você tem que sofrer. Então, Cristo vai dizer para eles que haverá mais sofrimentos, mas que eles não tenham medo. Não tema as coisas que você tem que sofrer, porque algumas coisas nós vamos ter que sofrer. Alguns caminhos nós vamos ter que passar. Será inevitável. E Jesus disse que seria assim. Então o que ele está dizendo para essas pessoas é mais ou menos aquilo que ele disse para Paulo. Coragem, nós vimos isso no domingo passado. E agora ele se apresenta para a igreja através da carta e diz para eles: não temam, não tenham medo. Não tenham medo do que vocês estão passando e não tenham medo daquilo que vocês vão enfrentar ainda. E o que é que eles vão enfrentar? Cristo diz para eles o que eles vão enfrentar. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova. Não tenham medo. O diabo vai usar do seu poder, através do governo. O diabo vai usar os judeus para denunciar vocês e vai colocar alguns de vocês nas prisões. Mas não tenham medo. Eu sei o que vocês estão passando. Eu estou passando junto com vocês. E tudo isso está acontecendo para que vocês sejam postos à prova. Vocês estão sendo provados por isso. A fé de vocês vai ser provada. E aqui a gente precisa fazer essa reflexão, né, irmãos? Eu sei que ninguém está pronto, ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara para uma perseguição. Mas isso é uma coisa que a igreja precisa refletir. Porque quando isso chegar, nós vamos ter que passar.
Jesus não vai nos livrar de passar por isso que ele disse que nós passaríamos. E o que ele vai dizer para nós é o que ele disse para essa igreja: não tenham medo, passem por isso. O que vai importar é a fidelidade de vocês para comigo. Não tenha medo dos homens, temam a mim, não tenham medo dos homens. Então, o diabo iria lançar alguns desses irmãos na prisão para serem provados, colocados à prova. A fé desses homens, dessa igreja, seria colocada na prova, para ver se eles iriam suportar todo o sofrimento por causa da causa de Cristo. Então, o governo, o Estado iria fazer isso. Como eu disse antes, eu não sei quando isso vai chegar aqui no Brasil. Eu sei que isso já se espalha pelo mundo inteiro. O que eu estou citando aqui, a China comunista já vive isso, perseguições, templos fechados, cultos em esconderijos, prisões, mortes, já acontece lá. Eu não sei quando isso vai chegar aqui. E se vai demorar, se vai ser rápido, eu não sei. Eu só sei que um dia a Igreja de Cristo, que estiver espalhada pelo mundo inteiro, vai passar por duras perseguições. E o que a gente vai ouvir da parte de Cristo é isso: fiquem firmes, não tenham medo. Na sequência, ele vai dizer que eles teriam tribulação de 10 dias. A gente não pode interpretar isso literalmente. Nós interpretamos esses 10 dias como algo que tem um tempo curto e que tem começo, meio e fim. Tem um tempo determinado para acabar. Ele vai cumprir a sua plenitude. Ele tem começo, meio e fim. Então vai ter começo, vai ter sofrimento, mas também terá um final. Então, aqueles irmãos não deveriam ter medo de passar por isso, porque isso iria passar, vai passar. Ainda que a gente encare a morte, mas passa. E é justamente isso que Cristo vai dizer para eles no finalzinho do verso 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel até a morte. Se for necessário morrer por essa fidelidade, morra. Porque quando você morrer, você vai se encontrar comigo e eu te darei a coroa da vida, ou seja, a plenitude da eternidade. Então, quando os cristãos partem, no abrir e fechar de olhos, eles se encontram automaticamente com Cristo. E esses irmãos que estavam sendo perseguidos recebem esse consolo. Fiquem firmes, porque se vocês morrerem, ao passarem pela morte, eu darei a vocês a coroa da vida. E eu acho, irmãos, que esse isolamento que a gente está passando, ele mostra o nosso preparo, sabe? Ninguém se prepara, como eu disse, né? Eu quero ser repetitivo nisso. Não estou dizendo que a gente se prepara, ninguém se prepara, mas a vida espiritual, ela dá alguns sinais. O que a gente está vivendo agora, esse tempo de isolamento, de cultos em casa, isso dá alguns sinais. Por exemplo, a gente está fazendo culto em casa. Você está fazendo ou você não está fazendo? Você tem se reunido para orar ou você não está se reunindo? Isso mostra a fidelidade. Porque veja, agora que a gente pode fazer, você não está fazendo, quanto mais quando for proibido fazer. Você acha que você vai fazer quando for proibido, se você não tem vontade de fazer agora, quando pode? Então isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque aqui vai passar e muitos vão morrer. Muitos irão morrer. E o consolo de Cristo não é vou resolver, vou tirar, vou livrar vocês disso. Não, o que ele diz é não tenham medo. Eu estou passando com vocês. E se vocês encararem a morte, ao passar pela morte eu vou dar a vocês a coroa da vida. E aí Jesus termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que ele vem dizendo, o que ele disse para eles, o que ele está dizendo para nós hoje. O vencedor, aqueles que forem fiéis, que Deus preservar a fidelidade até o fim, de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. Glória a Deus por isso. Nós vamos passar, quem morrer e quem morreu aqui, vai passar pela primeira morte, que é a morte física.
Essa todo mundo vai passar, mas não passará pela segunda morte. E a segunda morte é a condenação, o inferno, a separação de Deus. Não, a igreja não passará por essa. A igreja passará pela primeira morte, a morte física, sofrimento. Ou pelo sofrimento e pela perseguição, ou por qualquer outro motivo. Todo mundo passará pela primeira morte, a morte física. Mas a igreja de Cristo não passará pela segunda morte, porque ela vai se encontrar com Jesus para morar com Ele eternamente. Não passaremos pela segunda morte. E se Deus quiser, passaremos pela primeira, ou via perseguição, ou por qualquer outro motivo. Essa breve reflexão que eu queria deixar para o seu coração, deixar para você. A gente não sabe quando isso vai chegar, mas quando isso chegar, o que vai valer para Jesus é a fidelidade. Quando isso chegar, o que Jesus vai sondar é a nossa fidelidade, a nossa força, a nossa fé nele. Que eu e que você estejamos sempre prontos para entregar a nossa vida pela causa do Evangelho. Que a nossa fidelidade chegue nesse nível de entregar a nossa vida pelo Evangelho. Porque não existe nada mais precioso do que o Evangelho para nós. Deus te abençoe. Te dê um ótimo início de semana. No nome de Cristo. Amém, irmãos.